Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda, verso a verso, Gênesis 42, versos de 1 a 8. Nos vídeos anteriores, nós vimos a preparação do cenário para a cena que começa agora. Não vamos perder de vista que estamos diante de uma tragédia grega, um texto hebraico escrito por um erudita, mas com base na tragédia grega. Tragédia do estilo de Édipo, de Sófocles. O oráculo diz vai acontecer A, os personagens dizem não vai não, tentam fazer de tudo para que não aconteça A, que o oráculo disse aconteceria. Até a metade da história parece que o intento dos personagens será bem sucedido. De certo ponto em diante, há uma reviravolta no enredo, que vai redundar em que aconteça, adivinhe você, A. Obviamente, a tragédia de recorte edipiano é conservadora. Ela quer defender o fato de que os deuses determinam o destino dos seres humanos. E, no caso antigo, dos gregos, obviamente. José é um texto nessa direção. A divindade dá o sonho para José, o pai, a mãe e os irmãos vão se curvar diante dele. Os irmãos não querem isso, então começa a fase de os personagens tentarem evitar que aconteça o que o oráculo, no caso da história de José, Yahvé, determinou. Então eles pegam o irmão, jogam no buraco, vendem o irmão para midianitas, ismaelitas, não dá para saber. Alguém mudou a bagaça, ele vai para o Egito. Aí cai lá na casa do sujeito, a mulher do sujeito tenta fazer saliências com José, o narrador, não, menino, não se distrai agora, vou te dar uma mulher egípcia para você brincar, por enquanto essa aí não. Aí então ele, para ganhar duas depois, não pegar essa primeira, aí vai para a cadeia, prendem ele. Aí lá na cadeia ele é o senhor dos sonhos, arrebenta a boca do balão. Ele diz na lata, você vai morrer, você vai viver. Tem nem medo de ser espancado lá na cadeia. Ele age como se fosse o rei da cadeia. Sai da cadeia, revela o sonho de Faraó. O sonho de Faraó é um sonho de 7 anos, mais 7 anos, vaca gorda, vaca magra. Ele tem diploma de Harvard. Ele fala, eu tenho diploma de Harvard, me bota como segundo do reino. Faraó bota ele como segundo do reino. Ou seja, na próxima reencarnação eu quero nascer amigo do narrador. Tudo isso foi feito, toda essa cena foi desenvolvida para trazer os irmãos dele para a cena, para que se cumpra o sonho. Tudo controlado pelo narrador, que é obrigado a seguir o roteiro que ele escolheu. Escolheu? Agora tem que dormir com os percevejos. Então vamos lá, vamos ver a história. Vou projetar o texto na tela, vou traduzir e depois comento caso a caso. Tá, dessa vez está bem longe a xícara, nenhum risco de eu queimar. No vídeo passado eu quase queimei as orelhas com aquela caneca de café que está ali. Aquele café parece gostoso, mas bom assim longe, senão me queima os pelos de cabelo branco tudo. Gênesis 42, de 1 a 8. Eu vou ler o texto da tradução já feita, www.nossabiblialivre.com. Esse texto já foi traduzido por mim e traduzido por mim vai agora apresentado como tradução do texto hebraico que está projetado aí. Então você está vendo o texto hebraico. Eu vou traduzir o texto hebraico. Você pode checar depois, caso queira, se está corretamente traduzido. Fique à vontade. Muito bem, então vamos lá. Vou ler traduzido o texto hebraico que está aí na sua tela. Gênesis 42, de 1 a 8. E vê Yaakov, que tem provisão em Mitzrayim. E diz Yaakov para os filhos dele, por que vós vos olhais? E ele diz, eis, eu ouço, porque tem provisão em Mitzrayim. Descei para lá e provisionai para nós desde lá, e que nós vivamos e não morramos. E descem os irmãos de Yosef, 10,
para provisionar trigo desde Mitraim. E Binyamin, o irmão de Yosef, não envia Jacó com os irmãos dele, porque ele diz, para que não nos grite um desastre. E vão os irmãos de Israel para provisionar no meio dos ídolos, porque está a fome na terra de Canaã. E Yosef, ele é soberano sobre a terra. Ele é o fazedor de provisão para a totalidade do povo da terra. E vão os irmãos de Yosef, e eles se prostram para ele. As narinas deles estão na terra. E Yosef vê os irmãos dele, e ele os reconhece. E ele se desconhece para eles. E ele fala com eles duro. E ele diz para eles, desde onde vós vindes? E eles dizem, desde a terra de Canaã, para provisionar comida. E reconhece Yosef, os irmãos dele, e eles não o reconheceram. Não vem ao caso, o fato de que se trata de uma ficção. É uma bela ficção. As cenas seguintes são as cenas mais pungentes da literatura bíblica, realmente bastante comoventes. Mas chegaremos lá à medida que caminharmos. Por enquanto, estamos aqui nesse pedágio. Vamos então, ponto a ponto, verso a verso, vendo o que há para ver. Vê Jacó que tem provisão em Mitraim, ou seja, que o Egito está disponibilizando comida para os povos ao redor que não têm comida. E diz Jacó para os filhos dele, por que vocês estão aí se olhando, um bando de inútil? Eu ouço que tem provisão em Mitzrayim, tem comida no Egito. Então vocês vão descer para lá e buscar comida para nós. Vocês vão no Egito, pegam comida, e com a comida que vocês vão pegar, a gente vive e não morre. Bastante prosaico, né? O óbvio ululante. Você está numa região sem comida, você ouve que tem comida lá na outra região, você faz uma caravana e manda lá buscar comida. Simples desse jeito. Nenhum mistério. O enredo foi feito justamente para isso, né? Então descem os irmãos de José, apenas 10, né? Porque Jacó segura Benjamim. E ele segura dizendo, não vou mandar ele não, porque vai que dá alguma coisa errada e eu acabo mandando meu filho para um desastre. Então ele vai ficar comigo aqui. Descem os outros, mas fica Benjamim com José, com Jacó. Os restantes descem para aprisionar no meio das pessoas. Quer dizer, vai um grande farrancho de gente, né? No meio dos idos, no meio dos que vão. Significa isso aí, não é apenas a caravana deles, vai um monte de gente lá buscar comida no Egito, o celeiro de Canaã. E eles vão porque tem fome em Canaã também. Não era uma fome só no Egito, era uma fome na região toda. José, então, é o soberano, ele é o dono da bagaça inteira. É o que já havia sido dito, nenhuma novidade, nenhum curto-circuito, nada que indique uma mão acrescentando alguma coisa aí. Ele é o fazedor de provisão para a totalidade do povo da terra, o que significa que qualquer um que fosse ao Egito para pegar comida tinha que passar por ele. Ele decide quem vive e quem morre, ele decide quem compra e quem não compra. Ele é o soberano. E os irmãos de José, então, vão até ele. Parte do sonho se concretiza. As estrelas se curvam para José. E eles se prostram para ele. As narinas deles estão na terra. É aquela posição em que você se prostra e encosta a cabeça no chão, né? O grau de maior humildade ritual, protocolar, né? Exatamente como no sonho. Ainda falta o pai, ainda falta a mãe, que na verdade não vai aparecer nunca. Mas o pai ainda está faltando. E então, nesse momento, José vê os irmãos e José os reconhece. O narrador não quer aqui encher linguiça.
Engraçado, os textos hebraicos enchem linguiça, mas parece que a técnica deles não era muito refinada, porque aqui é que era para encher a linguiça, né? Mas a declaração é imediata, ó, José vê os irmãos dele e ele os reconhece. E ele se desconhece para eles, ou seja, ele não permite que ele seja reconhecido e de qualquer forma os irmãos não o reconhecem. Então ele fala com os irmãos de modo duro. De onde vocês vieram? E aí eles respondem, a gente veio de Canaã para buscar comida, provisionar aí significa isso, né? Buscar provisões. E José conhece eles, reconhece eles, e eles não reconhecem. O que será que José fez que Tamar não tenha reconhecido, Judá não tenha reconhecido Tamar, a gente compreende, né? Tamar está enfiada em burca, em pano de saco, em véu, está toda escondida. Mas José só está com aqueles paramentos riquíssimos, né? Mas não está com cara coberta, ele não é o Zorro. José não é o Zorro. Cá entre nós, né? As pessoas não reconheciam quem era o Zorro porque o narrador não queria, porque com aquela mascarazinha, cá entre nós. É conversa mole para boi dormir, né? Alguém tinha lido a história de José e tinha, se José consegue se disfarçar sem máscara, vou botar essa máscara de raposa aqui na cara do Zorro, vai ficar tudo tranquilo. E como é o narrador que decide, ficou tudo tranquilo. Aí é a mesma coisa, né? Cá entre nós. O tempo que passou é muito pouco para que ele ficasse irreconhecível, né? Mas o narrador quer estender a cena, né? Ele vai fazer com que os irmãos reconheçam José, mas não pode ser agora, porque tem muita massa para amassar e abrir sobre a pia de mármore. Então, ele interrompe a narrativa dizendo, eles não o reconheceram. Se curvaram diante do irmão, mas não reconheceram o irmão. Na próxima cena, será se reconhecerão? Ou se tem ainda muita água para correr debaixo desse viaduto? Aqui eles foram buscar comida. Vamos ver se vão ter a comida, se vão levar para o pai, ou o que é que vai acontecer. Por enquanto, parte do sonho já se realizou. Falta apenas que Benjamim e Jacó também se curvem. Vamos perder as esperanças com a mãe, porque mãe nenhuma vai aparecer. É história de homem para homem, só de homem. Mas mais cedo ou mais tarde o sonho se concretizará, porque se é uma tragédia grega, ela está escrita para que o oráculo se cumpra. E como o oráculo disse, pai, mãe, irmãos vão se curvar, pai, mães, irmãos vão se curvar. Não tem alternativa. Não, porque isso não é vida real. Na vida real há o suspense, há a possibilidade de alguma coisa dar errada, a famosa lei de Murphy. Se alguma coisa pode dar errada, vai dar errada. Mas esses textos bíblicos não são vida real. Não tem risco nenhum. Não tem nenhuma ameaça, nenhuma estatística. Murphy não existe no mundo bíblico. O narrador tem um roteiro, tem uma ideia, e o que vai acontecer é exatamente o que o narrador está dizendo. Por isso é muito fácil montar bravatas teológicas, religiosas, carismáticas com textos bíblicos, porque você escreve lá o que quiser. Fica por isso mesmo. Se o sujeito tem mais de 3 neurônios funcionais, ele olha e percebe que aquilo ali é contos e lendas dos irmãos Grimm. Mas se ele tem 3 neurônios, mas um deles não é funcional, pronto. Ele vai acreditar que os 3 porquinhos são filhotes da Trindade. Muito bem. Lá estão os irmãos curvadinhos. O narrador não nos fala do sentimento de José, mas fosse vida real, ele teria contido, não falei, seus pestes, seus mequetrefes de uma figa. Mas como o narrador ainda não quer a cena desenvolvida, nada se fala. Ele apenas olha para os irmãos e diz, aí estão vocês. O que é que ele vai fazer? Porque vingança é um prato que se come frio.
Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.